Bom, pessoal, como já está no horário, tá? Eu vou começar apresentando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês sobre a atividade de hoje, tá? E o tempo que o pessoal vai entrando também. Então, novamente, boa noite aí a todos, né? A gente está muito satisfeito, o pessoal aqui da Regional de Sergipe, por estar promovendo mais esse webinar, né? Desde já agradeço muito aí a Bruna, né? A participação, por estar conosco. Então, só para passar um pouquinho para vocês, essa é mais uma atividade da nossa regional, daqui de Sergipe, né, da Sobrafi, em que a gente tem feito um levantamento com alguns sócios e algumas pessoas da nossa regional, e que foi muito pedido, solicitado, um dos temas mais solicitados foram os temas relacionados à gestão. Então, a gente já promoveu alguns webinars também nessa temática, e aí a gente está promovendo esse webinar hoje, né, também voltado para essa temática de gestão, aí com a Bruna, que eu vou apresentar daqui a pouco. E a gente também aproveitar esse momento para divulgar mais 2 eventos da nossa regional, que vai acontecer ainda esse ano, tá? Um deles está confirmado já para acontecer no dia 15 e 16 de outubro, que é o curso de ultrassonografia cinesiológica funcional, com o Marcelo Farani. Então, é a primeira vez que tem esse curso aqui no nosso estado, né? Uma importante ferramenta que tem avançado muito aí com o uso dos fisioterapeutas em diferentes cenários, não apenas no cenário ambulatorial hospitalar, né, terapia intensiva, mas também em clínicas, né? Então, importante ferramenta para avaliação pleuropulmonar, avaliação de musculatura diafragmática e avaliação de musculatura apendicular. Então, já divulgando aqui para vocês, a data confirmada, ele vai acontecer no dia 15 e 16 de outubro, tá? Um sábado e um domingo, vai ser ministrado pelo Marcelo Farani. E a gente também está com outro curso já formatado para acontecer, voltado exatamente para a temática de gestão em saúde, e que vai acontecer no final de semana, ainda a confirmar, mas em novembro, tá? Ele vai acontecer no mês de novembro, e aí vão ser discutidas várias temáticas relacionadas a ferramentas estratégicas para o gerenciamento de serviços, gestão por processos, gestão por indicadores, empreendedorismo e liderança e inovação em tempos de transformação digital, tá? Então, esses são os 2 cursos de capacitação que estão previstos para acontecer esse ano, né? Um já confirmado no dia 15 e 16 de outubro, de ultrassonografia cinesiológica, e esse curso de gestão por indicadores que vai acontecer no mês de novembro, que a gente confirma e divulga também com vocês a data em breve, tá? Então, com isso, né, vamos dar início, então, ao nosso webinar de hoje, né, que é voltado para a gestão dos serviços de saúde, né, serviços de fisioterapia. E quem está conosco hoje discutindo aí, né, a temática de como motivar, né, os colaboradores é Bruna, né? Bruna, agradeço, já tive a possibilidade de acompanhar um pouquinho do seu trabalho, eu vi ótimas referências, então quando a gente pensou nessa temática, a gente não pensou em outro nome, como trazer a Bruna para estar aqui conosco, e a gente ficou muito satisfeito, Bruna, a gente sabe da vida corrida, a gente sabe de toda a rotina de trabalho, e para estar conosco aqui, para estar contribuindo aí com essa temática, que foi uma das coisas que a nossa regional aí queria, tá? Então, eu apresento para vocês, então, a Bruna, ela é fundadora do Instituto Ishikawa e tem bastante experiência aí voltadas para a temática de gestão, né, de qualidade. Então, está conosco hoje aí para discorrer um pouquinho sobre essa temática. E aí também, ao longo da explanação aí da Bruna, vocês podem também ir colocando, tá, questões aí no chat, que assim que a Bruna finalizar, eu posso fazer a leitura, né, e aí vocês podem fazer perguntas e interagir também, aí aproveitando aí a expertise da Bruna sobre essa temática, tá bom? Compartilhar um pouquinho a experiência. Bruna, obrigada de novo, tá? Fique à vontade. Vamos lá, então. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar sobre gestão da qualidade, ainda mais um tema tão importante que é o engajamento de colaboradores, né? Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, batendo um papo. Tudo bem que esse papo é meio unilateral, porque o pessoal só tem possibilidade de jogar perguntas no chat. Mas, por favor, tá, pessoal? Eu vou explanar, vou trazer aí um pouquinho da minha experiência, alguns conceitos, um pouquinho de teoria, mas depois dessa minha explanação, seria excelente se vocês colocassem
alguma vivência de vocês, perguntas, cases, uma fofoquinha, né? Para a gente gerar um bate-papo de verdade. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vou iniciar compartilhando a minha tela com vocês, tá? Só um minutinho. Acho que foi, se não foi, Thelma me manda um zap aqui, que eu tô de olho no zap. Já então, está aparecendo aqui para a gente, Bruna. Só falta mesmo aparecer para colocar no modo apresentação. Isso, tá ok. Fechou. Então, vamos lá, pessoal. De novo, boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre um tema bem interessante de gestão da qualidade, de gestão de serviços, enfim, qualquer empresa que a gente trabalha, a gente sempre vai lidar com colaboradores, lidar com pessoas, e sempre pensando em como envolver mais essas pessoas nos objetivos e nas estratégias da empresa. Tá? Deixa eu me apresentar um pouquinho mais, eu sei que a Thelma falou um pouco de mim. Bem, eu sou a Bruna Malagoli Martino, fui farmacêutica um dia nessa minha vida, tá? Lá para 2002 eu me formei em farmácia, sempre trabalhei na área hospitalar. Em 2007, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com gestão da qualidade, então abandonei a minha vida de farmacêutica. Dentro da área da qualidade, eu tive experiência como avaliadora da ONA. A ONA é a Organização Nacional de Acreditação, que é um selo de certificação nacional. Tá? Então, eu trabalhei bastante tempo como avaliadora da ONA, me trouxe uma bagagem bem interessante de auditoria, de análise, de checklists, enfim, de entrevistas. Trabalhei também bastante tempo como gestora da qualidade, né? Porque enquanto avaliador, não sei se a gente tem avaliador aqui, ou até mesmo quem já participou de auditorias, né, como auditor, o papel do avaliador é observar a prática e avaliar se atende os critérios de certificação, de checklist, né? Quem trabalha com qualidade trabalha na construção e no desenvolvimento desses critérios. Então, com essa bagagem, com esses dois lados, com essas duas visões que eu desenvolvi nesses anos de trabalho, em 2010 eu comecei a trabalhar com a consultoria com o Instituto Ishikawa. Eu percebi principalmente, não quando eu comecei a consultoria, mas até antes, quando eu dava aula, ainda dou, né? Quando eu comecei a dar aula em pós-graduação, em cursos intensivos, eu percebi quanto gestão da qualidade é amplo, né? E quantos conceitos, metodologias, ferramentas existem. Isso me incomodava um pouquinho, porque me incomodava no sentido de nossa, como é que alguém que está lá no ambiente de trabalho, principalmente na área da saúde, que hoje a maioria dos meus clientes é a área da saúde, consegue enxergar e procurar e achar por onde começar, né? Porque é um mundo de informações. Então, por onde eu começo? Então, a minha consultoria ela é bem focada em trazer metodologias e ferramentas praticamente prontas, claro, sempre adaptadas à realidade, para poder o gestor se desenvolver dentro dessa nova disciplina de qualidade, né? Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente falar sobre como engajar os seus colaboradores, eu queria que a gente começasse reconhecendo a diferença entre um colaborador satisfeito e um colaborador engajado, né? Tem uma diferença, sim, né? Quando eu falo de colaborador satisfeito, é um colaborador acomodado, né? Acomodado entre aspas. É um colaborador que aparentemente está sempre feliz, sempre contente, ele gosta do ambiente de trabalho dele, ele gosta dos colegas, ele gosta da rotina dele, só que essa pessoa não gosta de mudanças. Esse colaborador não vai fazer hora extra quando você pedir, porque ele está muito satisfeito dentro daquela zona de conforto dele, tá? Já o meu colaborador engajado é uma pessoa mais esforçada. E não necessariamente essa pessoa esforçada, ela fica gritando para os quatro cantos que ela é esforçada, né, gente? Nós, como gestores, a gente tem que também ter esse olhar de identificar esse esforço nas pessoas, ok? Então, esse colaborador engajado é um colaborador mais esforçado. Nem sempre ele está contente, tá? Ele reclama para você, ele fica bravo, ele às vezes até te peita, né? Enquanto gestor, ele te desafia. Por quê? Porque ele está realmente preocupado com melhorias para o setor e para a empresa, né? Então,
a gente pode entender o engajamento como o nível de alinhamento que o colaborador tem com a empresa. E o melhor dos mundos é que a gente tenha colaboradores satisfeitos e engajados. Esse é o meu melhor dos mundos. Eu quero sim um colaborador, como a gente costuma falar, que veste a camisa, que é o engajado, que se preocupa, que se esforça, mas também que ele esteja contente e satisfeito e feliz dentro do ambiente de trabalho dele. Tá? E quais são as nossas possibilidades? O que está ao nosso alcance para desenvolver esse alinhamento do colaborador com a empresa? Bom, se eu fosse do RH, né, o meu público hoje não é RH, mas se a gente fosse do RH, existem várias ferramentas e metodologias e estratégias para desenvolver um colaborador, né? Avaliação de desempenho, de satisfação, alinhamento de competência, plano de carreira, análise de perfil comportamental, enfim. E geralmente são estratégias institucionais, certo? Mas e eu, um mero e simples gestor, o que será que eu posso fazer para trabalhar o engajamento daquela minha equipe? Bom, se eu acabei de falar que o colaborador engajado é aquele esforçado, é aquele que se preocupa com a melhoria, então a gente também tem que ser esforçado e se preocupar com a melhoria do setor e da empresa. Então, nossa função nesse momento vai ser melhorar o ambiente de trabalho, criar condições propícias para desenvolver essa equipe. Tenho certeza que vocês já pensaram aí na questão de liderança, né? Seja um bom líder. Nossa, que bonitinho. Onde é que vende isso? Me dá uma caixa. Conceitos bonitos são importantes. Entender liderança é fundamental, mas muito além disso, precisamos de metodologia, tá? Não sei se vocês já assistiram um vídeo do Veleiro. É um vídeo de trabalho em equipe, é um vídeo de, acho que uns 10 minutinhos, onde tem uma equipe que está num veleiro, e eles estão competindo, e tudo funciona lindamente, todo mundo sabe a sua posição, seu lugar, o mar lindo, o sol batendo. Eu falo, gente, eu já vi tanto, né, na minha vida de farmacêutica, eu já vi tanto esse vídeo do veleiro, tão bonito, eu ficava pensando, poxa, mas a minha vida não é assim, né? Eu estou lá na farmácia, no porão do hospital, nem sol bate lá direito. Como é que eu vou transformar esse vídeo do veleiro na minha realidade? Como é que eu vou transformar isso em prática? E eram coisas que me incomodavam, que não eram faladas. Mostrava o vídeo do veleiro, seja um bom líder, pratique a liderança, tá? E como que eu faço isso, tá? Então, o gestor precisa saber como motivar e desenvolver a sua equipe. Tá? Ele precisa, além dos conceitos bonitos, metodologia e ferramentas para isso. Senão, nada vai mudar. Tá? A partir da identificação das principais reclamações e obstáculos que impactam negativamente o teu ambiente de trabalho, é daí que a gente começa a extrair o que deve ser feito para melhorar realmente esse ambiente de trabalho, né? Então, a ideia da minha apresentação é trazer ferramentas, metodologias e estratégias que você, gestor, independente de política institucional, independente de política de RH, sejam capazes de implantar dentro do setor de vocês. Tá? Uma ferramenta que eu gosto bastante, essa ferramenta, eu vou até, antes de falar da ferramenta, é uma ferramenta que eu aprendi quando eu fiz meu curso de coaching, né? Diferente do que dizem por aí, o coaching, existe toda uma teoria por trás dele, né? Um coaching bem aplicado, um coaching bem estudado, um coaching sério. Existe uma série de metodologias e estudos, e felizmente eu fiz curso numa escola séria, e ela te traz uma série de ferramentas para trabalhar com pessoas. E uma delas é a matriz de perdas e ganhos. O que é essa ferramenta? Ela serve para quebrar resistências, né? Então, a gente tem o tempo inteiro resistências, mudanças, novidades, alterações, e sempre isso vai gerar resistência nas pessoas. É natural do ser humano ser resistente a qualquer tipo de mudança. E é verdade, pessoal. Se vocês ganharem na Mega Sena essa semana, é uma boa mudança, mas mesmo assim vocês vão ficar um pouquinho incomodados, né? Ai, ganhei na Mega Sena, estou milionária, que bom.
Ah, será que eu vou ser sequestrada? Nossa, será que como é que eu vou contar isso para minha mãe sem que a vizinhança inteira fique sabendo e eu acabe sequestrada? Então, sempre vai ter uma mudança, gera resistência. Existem pessoas que estão abertas à mudança, a entender a mudança e ver se aquilo é bom ou não é, né? Dar uma chance para a mudança, e tem pessoas que não. Né? Tem pessoas que são mais resistentes e vão demorar um pouquinho mais para abraçarem essa novidade. Né? E com a matriz de perdas e ganhos, facilita essa quebra de resistência. Por quê? Porque eu crio, junto com a minha equipe, cenários de vantagens e desvantagens daquela mudança. Como é que funciona? Por exemplo, aqui, nesses quadrantes branquinhos, tá? Você tem que pensar nas coisas positivas, né? Então, o que você ganha com, vamos pensar uma mudança, com a implantação de auditoria interna. Então, vamos imaginar que eu estou no meu setor, e vai começar agora a ter auditoria interna no setor. O que você ganha com auditorias internas? Isso eu trabalho sempre em equipe, porque eu quero entender, eu quero ter mais clareza no que a minha equipe pensa sobre a mudança. Ah, pessoal, o que a gente vai ganhar com a auditoria interna? Ah, Bruna, a gente vai conseguir identificar o que está falho, o que precisa melhorar. Perfeito. E agora, o que você perde? O quadrante aqui da direita, azul. Mas o que você perde com a implantação de uma auditoria interna? Ah, Bruna, eu perco tempo, né? Tempo entre aspas. Vou gastar um tempo, porque tem auditoria, tem análise, tem as melhorias. Ok. E o que você ganha se não existisse auditoria interna? Ah, Bruna, sabe o que eu ganho? Eu fico... Ninguém precisa saber as coisas ruins que eu tenho aqui no meu setor. Isso é um ganho para mim, né? Eu continuo na minha falsa zona de conforto. Não deixa de ser um ganho. E o que você perde se não existisse auditoria? Ah, eu perco oportunidades de melhoria. Enfim, esses 4 cenários, que eles são parecidos, mas é uma forma diferente de você abordar o assunto, consegue mostrar quais são os elementos sabotadores que vão gerar resistência, que vão ser mais difíceis de mudar junto à equipe. Então, são esses elementos que eu preciso minimizar. Com o quê? Com a força dos motivadores, né? E isso, além dessa clareza, entendimento do que a sua equipe entende, sendo bom, sendo ruim, vantagens e desvantagens daquela mudança, também me dá ferramentas para trabalhar melhor essa quebra dessa resistência. E um outro ponto interessante é a escuta, tá? Geralmente, a gente não escuta o nosso colaborador. Quando eu aplico uma matriz de perdas e ganhos, eu estou escutando de uma maneira padronizada o que o meu colaborador tem a dizer. Diferente de conversa de corredor, diferente de reclamação quando vocês estão tomando cafezinho, né? É uma maneira de escutar, mas não é, porque não é padronizada, não é parametrizada, não tem um objetivo. Isso aqui não. É uma maneira diferente de você começar também a escutar o que ele tem a dizer. Eu gosto muito dessa ferramenta. Uma outra ferramenta que eu tenho trabalhado bastante, nos últimos anos, a minha consultoria tem se especializado bastante em melhoria de processos. E melhoria de processos envolve auditoria, envolve indicadores, gestão de riscos, padronização, etc, etc. E o Lean tem me ajudado muito com essa melhoria de processo e o envolvimento das pessoas também, né? Um dos princípios do Lean é evitar desperdícios. É você identificar tudo que não agrega valor dentro do teu ambiente de trabalho. E, de novo, eu preciso da equipe, eu preciso do colaborador que está lá na ponta para me dar essas informações, para me falar, para identificar esses desperdícios junto comigo. Não sou eu consultora, vou lá com o gestor e o gestor vamos juntos no chão de fábrica, né, na nossa linha de montagem, na prestação de serviço, e identificamos tudo que gera retrabalho, erro, e sempre pensando em melhorar esse processo, otimizando o tempo, otimizando pessoas, e isso vai o quê? Criando um ambiente de trabalho melhor para a equipe, criando condições propícias para o trabalho. O que mais me incomoda, e o que a gente vê muito, são colaboradores
fazendo retrabalho, resolvendo erros e falhas, como se isso fosse parte da rotina. E isso é desgastante, isso é estressante. E ele nem enxerga mais isso. E nós, como gestores, temos o papel do quê? De identificar isso junto com a equipe e trabalhar, né? Olha o esforço do gestor aparecendo para diminuir isso, né? Então, o Lean tem me ajudado muito nesse sentido. Outra ferramenta muito interessante para melhorar o ambiente de trabalho é a interação entre processos baseada no CIPOC. O que é isso, né? A interação entre processos, ela me ajuda a identificar eu estou pensando nesse momento dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa. Quem faz o papel, quem cumpre um papel de fornecedor e quem cumpre o papel de cliente. Parece estranho, mas muitos clientes que eu tive, eles não conseguiriam identificar de quem eles dependiam para trabalhar, né, que são os fornecedores, e para quem eles trabalhavam. Por exemplo, eu dou, agora menos, mas eu já dei muita aula para pós-graduação de farmácia. E quando eu dou essa matéria de CIPOC, né, os meus colegas farmacêuticos ficam bravos comigo, porque eu falo para eles assim, olha, farmácia, a razão de ser, a razão de viver de vocês é a enfermagem. Vocês nasceram aqui no hospital para servir a enfermagem. Pronto, já brigam comigo, já me xingam. Mas é verdadeiro. Então, eu trago o CIPOC e eu falo, quem depende de vocês para trabalhar? Quem é o seu cliente? Não é a enfermagem? A enfermagem não... Alguém geralmente responde, é o paciente. Eu falo, não, farmácia, você nem sabe o nome do paciente, você nem sabe a cara do paciente, o nome você sabe. Mas você trabalha para a enfermagem, pensando farmácia, dispensação. A enfermagem trabalha para o paciente. Então, o seu cliente, nesse momento, é a enfermagem. Então, você precisa fornecer o teu serviço na melhor maneira possível para o cliente. E é incrível, porque as pessoas ficam assim, nossa, né? Parece que descobriram o mundo. E é verdadeiro. Né? Para quem você trabalha? Quem depende de você? E o contrário também é verdadeiro. De quem vocês dependem para trabalhar, que são seus fornecedores. Esses fornecedores estão fazendo um bom trabalho, estão prestando um serviço suficiente para você desenvolver o seu processo, as suas atividades do dia a dia? A compreensão de quem é meu cliente, de quem é meu fornecedor, muitas vezes é uma revelação para os setores e me ajuda a diminuir o atrito, as brigas, as confusões, as ligações. Desculpa, porque depois dessa compreensão, são afirmados contratos ou acordos, no sentido de estabelecer qual a responsabilidade de cada um e o que cada um precisa cumprir, né? Então, de uma maneira formal. Então, isso vai diminuir o atrito entre os setores, vai facilitar a rotina, né? Então, está tudo mais claro do que precisa ser feito, clareza no papel do setor, do colaborador, e isso só traz vantagem, de novo, para o meu ambiente de trabalho. Arrumei a minha casa com o Lean, comecei a ter melhores relacionamentos com os outros setores, eu começo a identificar o quê? Um bom desempenho do meu setor. E o desempenho de uma instituição nunca é igual à soma das ações de suas partes consideradas isoladamente. O que é isso? O desempenho de uma empresa nunca é bons setores, tá? Principalmente eu já trabalhei em grandes hospitais e a gente tem lá setores grandes e complexos que são incríveis, que produzem material científico, perfeito, né? Tem as melhores técnicas, mas quando você avalia a interação desse laboratório com a UTI, ela é muito ruim. O laboratório não atende a UTI dentro do prazo, não faz as coletas de amostra conforme acordado, então não está nem acordado, né? Então eu tenho bons setores, mas eu não tenho uma boa interação. Eu não vou conseguir alcançar um bom resultado para a minha empresa. Então essa frase ela é muito interessante. O desempenho da minha empresa não é bons setores, são boas interações. E a gente só consegue, a gente só consegue essa boa interação compreendendo quem são os meus clientes e quem são os meus fornecedores. Tá? A partir disso, eu tenho uma necessidade de mensuração. Tá? Arrumei a minha casa, melhorei meu relacionamento com os outros setores,
eu já tenho capacidade para mensurar os meus resultados. A gestão por indicadores, desculpa. A gestão por indicadores, ela envolve uma série de etapas, né? Desde a parte do planejamento, do que deve ser mensurado, qual que é o impacto de cada mensuração dentro das minhas atividades, treinamento dos envolvidos, a própria coleta de dados, mas vai chegar no momento que todos esses dados coletados vão gerar informação, tá? Informação através de gráficos, através de análises, e é nesse momento que eu preciso envolver a minha equipe. Porque, afinal, pessoal, quando a gente fala de indicadores e resultados, quem gerou esses resultados? Geralmente é a minha equipe, né? Então, isso é importante para eles terem um sentimento de pertencimento. Então, no momento de uma análise de um resultado, bom ou ruim, tá, pessoal? Isso entra no feedback e no reconhecimento. Eu tenho um resultado ruim, isso precisa ser compartilhado, uma puxadinha de orelha com o pessoal, mas olha que interessante, essa puxada de orelha, ela não é da Bruna com a fulana, é da gestora com a equipe. Então, olha como a postura muda, né? Como a gente consegue se profissionalizar mais e através de números e não através do achismo. Ah, eu acho que vocês atrasaram muito esse mês. Eu acho? Não, eu tenho um indicador. Olha, pessoal, tivemos 25% de atrasos esse mês, não tá legal. Vamos pensar em diminuir. Vamos fazer uma análise conjunta, uma análise crítica, e aí entram ferramentas da qualidade, brainstorm, 5 porquês, Ishikawa, chamem os colaboradores para participarem disso, desenvolvam isso nos colaboradores, né? Eu sou muito chamada na consultoria, nos treinamentos, para fazer treinamento de gestor. E sempre que eu vou, eu deixo um recadinho. Eu falei, olha, pessoal, obrigada por ter me chamado, bem legal treinar o gestor. Vamos treinar a equipe operacional em coisas mais simples, talvez menos complexas, como o brainstorm, os 5 porquês e o Ishikawa, que são ferramentas de análise de problemas, porque eu quero que eles também, de novo, se sintam reconhecidos, se sintam utilizados, entendam que eles têm como contribuir e, principalmente, para tirar das costas, dos ombros do gestor, tanto trabalho. Né? Se eu tenho colaboradores mais alinhados com essas metodologias, isso ajuda demais o gestor. Então, não é todo lugar que eu volto para treinar o operacional, mas alguns clientes meus já, os treinamentos mega gigantes, que é muita gente, e traz resultados ótimos, porque eu consigo desenvolver esse operacional e muitas vezes eu deixo eles com a parte de análise e faço só um acompanhamento. É bem vantajoso. Né? Mas voltando. Então, na parte de análise de indicadores, você desenvolve o sentimento de pertencimento, ele enxerga aquele número e vê que foi ele que criou aquele número, né? Ele que resultou naquele número, um reconhecimento, um feedback positivo ou negativo, negativo daquela puxada de orelha, o positivo para a pessoa se sentir cada vez mais desafiada, né? Nesse momento, aquelas pessoas, aqueles colaboradores que estão cansados, dentro daquela mesmice da rotina, não tem mais desafio, o indicador ele é muito interessante, porque o indicador sempre vai ter uma meta, e essa meta nem sempre a gente alcança, mês sim, mês não, então trabalhar com desafios periódicos também ajuda muito com o colaborador. E além da transparência, né? Aquilo que eu falei, já conheci gestores que infelizmente sempre reclamavam muito das equipes. Ah, minha equipe é ruim. Tudo bem, quando o gestor fala que a equipe é ruim, eu só penso, você também é ruim. Mas enfim, minha equipe é ruim, nada dá certo, né, tenho resultados ruins. Quando você mensura, você tem uma transparência. Realmente é ruim? O quanto é ruim? O quanto que a culpa, né, ou a origem desse ruim é por conta dos seus colaboradores. Enfim, gestão por indicadores, a gente envolve bastante a equipe, é sempre muito positivo, mas tem que envolver. Então, vocês perceberam que todas essas ferramentas, esses exemplos de ferramentas que eu trouxe para vocês, que eu apresentei, envolvem comunicação, tá? Então, os fluxos de comunicação, eles precisam acontecer dentro da instituição, dentro do setor, dentro das equipes. E é outro ponto que me incomodava bastante
essa questão de comunicação. Ah, vocês precisam desenvolver comunicação melhor. Tá, gente, é a mesma coisa do liderança. Seja um bom líder, tá? Como? Como? Né? Então, todas as ferramentas que eu apresentei, o Lean, a interação entre processos, a matriz de perdas e ganhos, a própria gestão por indicadores, são formas de promover essa comunicação. Né? Então, ela está aí, a gente só precisa prestar atenção, e prestar atenção no que também? Se os 3 fluxos de comunicação, eles acontecem, né? Qual que é o fluxo de comunicação mais comum que a gente vê dentro das empresas? É o lateral. Então, o lateral, o que que é? Pessoas da mesma hierarquia, trocando ideias, resolvendo problemas, trazendo aí uma solução, né? Então, pessoas da mesma hierarquia. O fluxo de comunicação lateral a gente vê acontecendo bastante. O que que a gente vê menos acontecendo? A gente vê menos acontecendo de cima para baixo. É essa comunicação que a gente precisa pensar em promover mais. Já falei como. Tem uma série de ferramentas aí antes que a gente pode promover essa comunicação. Você, gestor, para os seus colaboradores. E também dar abertura, dar chance para a comunicação ascendente. O seu colaborador ter uma abertura, uma oportunidade, não só no cafezinho, não só reclamação de colaborador, para ele te comunicar alguma coisa, seja um problema, uma questão, uma sugestão, enfim, o que for. Né? Será que esses fluxos de comunicação acontecem na instituição de vocês, no setor? Será que vocês têm as estratégias, as ferramentas necessárias? Então, é importante observar isso. Tá? Eu vou finalizar com esse provérbio africano muito bacana e muito verdadeiro, né? Se você quiser ir rápido, você pode ir sozinho. Só que se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado. E, pessoal, trabalhar com pessoas, trabalhar com equipe, não tem jeito. Ainda mais na área da saúde, a gente não tem por onde fugir. A gente precisa enfrentar esse cenário, entender a realidade dele e entender principalmente que existe uma série de ferramentas, de possibilidades para melhorar isso, né? E mesmo você não sendo um gestor de RH, mesmo você não sendo, Bruna, não sou eu que defino salário, plano de carreira, melhorias, mesmo assim você tem formas de melhorar o ambiente de trabalho, de identificar quem é um colaborador satisfeito e engajado e, aos poucos, implementar essas ferramentas para as melhorias. Gente, deixa eu ver se... não falei muito. Eu quero de novo agradecer pela oportunidade de estar aqui, de trazer esse assunto tão interessante para vocês. No meu site, na parte institutoestical.com.br, na parte de artigos, tem 2 artigos que eu falo ainda sobre engajamento de colaboradores, com outras visões, outras ideias. Convido vocês a darem uma olhadinha, tá? E também me seguir lá no Instagram. Não tenho TikTok, gente, não tenho idade mais para fazer dancinha, tá bom? Então, deixo meus contatos aí, minhas formas de contato, e obrigada. E agora está aberto para a gente bater um papo mesmo via chat, mandem aí as perguntas, contem os cases de vocês, a ideia aqui é a troca também. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Oi, Bruna, muito obrigada. De agora nada. Saiu sim a projeção. Foi. Obrigada mesmo, excelente explanação aí. Bom. Faz a gente refletir, né, sobre várias questões do nosso dia a dia. E até eu vou compartilhar um pouquinho, né, quando você falou principalmente, Bruno, da questão de cliente e fornecedor, né, tentando trazer mais próximo, inclusive, do nosso contexto, né, a gente tem aqui pessoas que são RTs de serviços de fisioterapia, em ambiente hospitalar, em clínica. Então, o que parece, entre aspas, né, óbvio, né, quem é o cliente e o fornecedor não é, né, e a gente fica realmente refletindo, como você colocou, até a questão da farmácia. Então, eu estou no ambiente hospitalar, então, quem é o meu cliente, né? Então, como você colocou, a primeira coisa que vem é o paciente, mas também, né, é o colega, é o médico, é o enfermeiro,
é o terapeuta ocupacional, é o financeiro que que precisa que você prescreva corretamente para depois ele poder fazer a cobrança correta. A gente não enxerga isso. Exatamente. É o convênio, né, no ambiente de particular, é o SUS, né? Como é que acontece isso? Então, a mesma coisa, quem é o fornecedor, quem me dá essas condições, a própria equipe me dá também condições, né? Muitas vezes a própria equipe, além de cliente, é o nosso fornecedor também, né? Então, o quanto é importante, né, a gente ampliar, né, essas reflexões, porque aí a gente realmente consegue traçar melhor uma estratégia para estar lidando com isso, lidando com a satisfação do cliente, dando condições também para que o fornecedor me enxergue, né, a importância do meu trabalho e me dê condições aí também para trabalhar, né? E uma outra coisa também, Bruna, que eu fiquei refletindo aqui, é assim, essa questão de liderança, né, do ser líder, né, que é algo que todo mundo almeja, né, todo mundo não quer, ninguém quer ser chamado de chefe, todo mundo quer ser chamado de líder, ninguém quer ser chamado de gestor e queria ser chamado de líder e ser visto como tal. E além de ser líder no nosso ambiente de trabalho, e essas reflexões faz a gente pensar o tempo todo em ser líder nos nossos grupos sociais, né? Como estar sempre engajando as pessoas que tem ali nos nossos grupos sociais. Eu pensando aqui também como na minha função como professora que eu exerço atualmente, como a gente ser líder para os nossos alunos, como a gente engajar aí os nossos alunos, né? Então, como realmente é um grande desafio, mas aí você coloca, né, algumas estratégias aí que nos faz refletir e tentar buscar, né, esse tão almejado ser líder, tá? Tem um ponto interessante sobre a questão da liderança, que eu acabei não abordando, que tem mais a ver com a política institucional, né? Quando a gente fala de engajamento do colaborador ele vai colaborar com a empresa que ele acredita, com a empresa que os valores estão alinhados, e os valores estão muito relacionados às posturas da liderança. Então, não adianta você falar para eu me esforçar, para eu fazer o meu melhor, e eu não enxergo que você, diretor, dono da empresa, está fazendo o seu melhor. Ou eu não concordo com a maneira que você trata os funcionários, né? Então, essa questão de alinhamento de valores faz parte também do ser líder. Não é só o que eu falo, mas é o que eu faço também. Então, esse negócio de, como é que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não existe, porque o líder, ele vem de exemplos. E claro, muitas vezes está relacionado com a própria personalidade da pessoa, mas a gente não pode se limitar a isso. Eu não tenho personalidade de liderança. Não, a gente desenvolve isso. Como é que a gente desenvolve? Sendo um bom gestor. Se eu sou um bom gestor em termos de operação, de qualidade, que a gente também é um pouquinho de gestor de recursos humanos, naturalmente essa questão da liderança ela vai aparecendo. Né? Então, ser um bom gestor e ser um bom líder não está separado. Porque o cara pode até ser bom de papo. Já conheci vários gestores super bom de papo, que até o pessoal, no primeiro momento, vai se engana, entre aspas, mas chega na hora do vamos ver, o cara não tá junto, não se compromete, não dá apoio. Aí você fala, cara, não, só papo. Verdade, Bruna. Eu vou ver algumas questões aqui que tem no chat, alguns parabenizando o excelente, Obrigada, importância pessoal, de que bom. gestão, agradecendo, realmente dando os parabéns aí pela temática, pela abordagem. Tem uma pergunta aqui da Jéssica falando o seguinte, sobre a comunicação. Poderia falar um pouco mais sobre as estratégias para o gestor estimular essa via ascendente? Olha, pessoal, via ascendente, pensando aqui, o meu colaborador trazendo informação, que é uma coisa muito simples, reunião, né? Uma vez eu trabalhei com um setor numa empresa que o gestor nunca tinha feito reunião com a equipe dele. Estava lá há 7 anos e eu queria ver as atas de, deixa eu ver o que você discute na reunião com a tua equipe. Eu não faço reunião com a equipe. Eu falei, você nunca fez reunião com a sua equipe? Não, como é que você conversa com eles? No corredor. Eu falo, cara, não. Eu sei, e é claro, eu acabei não abordando a questão de reunião, não é para a gente ficar inventando reunião. Mas a gente tem reunião, é reunião com propósito. Um propósito de quê? De estabelecer metas,
de entender o que aconteceu naquele mês que impactou o ambiente de trabalho. Gestão por indicadores, pessoal, gera muitas reuniões, seja reunião de análise, reunião de feedback, e a gente já tem que pensar não só na forma que é a reunião, mas no conteúdo. Tá, eu vou estabelecer reuniões periódicas para escutar melhor a minha equipe. Qual que é o conteúdo disso? O que eu vou querer escutar deles? Vou querer escutar só reclamação? Vou querer escutar análise de problemas, de resultados? O que eu quero escutar? Tá? Então, a gente tem que pensar nessa comunicação forma e conteúdo. O que eu apresentei para vocês, tanto a parte de gestão por indicadores, a parte também de matriz de perdas e ganhos, são formas padronizadas de criar um conteúdo para escutar melhor esse colaborador e não virar uma reunião de reclamação. A ideia não é essa. Sempre com conteúdo, com objetivo, com foco, com assunto, para você colher informações. E mais importante que colher informação é fazer alguma coisa com elas. Porque na terceira reunião que o pessoal vê que só fala e ninguém faz nada, ninguém mais fala nada, tá? Então, isso é importante. O que você vai fazer depois que você escutar, que você coletar essas informações, sugestões, questões, necessidades do povo? Tá? Então, cuidado com essa abertura, porque depois vai precisar de um retorno. Ótimo, excelente, Bruna. Até trazendo o que você colocou na sua fala, né? Uma reunião sem conteúdo, sem retorno, vai gerar desperdício, né? Desperdício também de tempo, né? Como você colocou, né? A gente tem que evitar isso. Com certeza. Reunião para ter reunião, a reunião mensal, mas tem assunto? Ah, tem, então faz. Não tem, gente, deixa para o mês que vem. Isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, Bruna, do Manuel, que ele colocou o seguinte: no serviço público, observamos por vezes um alto índice de absenteísmo, diferentemente do privado. Será que há relação com a falta de motivação e pertencimento? Quais ferramentas para acompanhar e mudar essa realidade? Olha, essa questão de absenteísmo é um assunto muito sério, né? E eu acho que é um ciclo, né? Eu falto porque meu ambiente de trabalho é ruim, meu ambiente de trabalho é ruim, por isso que eu falto. Né? E um ponto interessante, quando a gente fala não só de absenteísmo, mas de eu não tenho equipe suficiente, minha equipe é defasada. Primeira coisa que eu pergunto, será que a sua equipe é defasada ou será que a sua equipe está sobrecarregada? Porque quando eu falo de sobrecarregado, ela está fazendo coisas que não são da responsabilidade dela, ela está assumindo o papel de outro setor, ela está com uma série de desperdícios, e aí eu trabalho com o quê? Com o Lean. O Lean tem salvo a minha vida nesses aspectos plenamente, porque quando eu falo de desperdício, eu vou falar de Lean. Quando eu falo de Lean, eu vou olhar o teu setor, eu vou olhar o teu processo, eu vou avaliar tudo que não agrega valor, vou eliminar, e aí sim eu vou avaliar de novo esse absenteísmo. Vai melhorar meu ambiente de trabalho, vai melhorar o meu processo, eu vou conseguir trabalhar mais com menos, né? Vou ser mais produtivo, não com menos gente, mas com aquela equipe que eu tenho, e consequentemente eu vou ter uma motivação maior. Então eu falo que é um ciclo, né? Eu falto porque o outro falta, porque meu trabalho é ruim porque eu falto, e eu não consigo resolver isso. Primeiro ponto que eu recomendo é organizem o teu fluxo de trabalho, o teu processo, identifiquem desperdícios, erros, atrasos e retrabalhos. Vai ser um pouquinho estressante no começo? Vai. Eu vou ter que cobrar, vou ter que exigir mais no começo da minha equipe, de mim mesmo? Vou. Mas eu tenho um objetivo de melhorar e tornar a minha rotina mais saudável. Essa é a grande dica que eu dou para quem enxerga a equipe e acha que a equipe está defasada. E pode ser que esteja, mas eu preciso eliminar as outras probabilidades, possibilidades do retrabalho, do erro, da falta de alinhamento, da falta de padrão, de assumir responsabilidades que não são minhas, etc, etc, etc. Principalmente, eu sei que a gente tem muito físio aqui, mas vocês estão no dia a dia também com a enfermagem. A sobrecarga de enfermagem chega a ser ridículo, é ridículo. Você vê um enfermeiro, sei lá, correndo atrás de papel sulfite. Eu falo, não, tá muito errado isso aqui. Ele vai ficar cansado, ele vai ficar estressado, ele vai ficar desmotivado, ele vai faltar, enfim, ciclo. Eu não consigo quebrar esse ciclo, tá?
Bruna, excelente. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Então, assim, obrigada mais uma vez. Acredito que esclareceu, sim, as duas perguntas aqui, né? Foi Espero muito que bem sim. contempladas. Foi ótimo, muito importante mesmo a gente ter esses momentos para discutir gestão, olhar, refletir, né, com o objetivo de melhorar, né, cada vez mais. Muitas vezes a gente foca muito, né, nas nossas associações também, temas técnicos, né, de melhoria, de capacitação é importantíssimo, mas esses momentos também de gestão são muito importantes, né, muito bom, né, Tem que ter reflete, faz também. a gente realmente outro dia e mudar, tentar mudar. Né? É isso aí. Então, agradeço mais uma vez a Bruna, né? Excelente aí discussão, estamos muito satisfeitos, não esperávamos diferente, né? Abordagem. Então, agradeço a todos que estão participando. Que bom que vai ficar gravado, né? Porque às vezes alguns se inscreveram e terminaram não conseguindo participar. Oi? Não, normal. Acontece sempre alguma coisa, né? Então que bom que vai ficar gravado, porque tenho certeza que essas pessoas vão, né, poder ter acesso a isso, então vai ser muito importante, muito útil para elas também, tá? Então, obrigada aí mais uma vez. Eu vou aproveitar agora no finalzinho para divulgar novamente, que tem umas pessoas que entraram depois, mais 2 atividades aqui da nossa regional, Sergipe, para esse ano, né? A gente vai ter um curso que já está confirmado no dia 15 e 16 de outubro, de ultrassonografia cinesiológica, né? Importante ferramenta que tem expandido bastante como ferramenta de avaliação aí do fisioterapeuta. Então, a gente está trazendo o primeiro curso aqui para Sergipe, a primeira vez que nós vamos ter esse curso de ultrassonografia cinesiológica. E também o curso de gestão, né? Tentando contemplar e finalizar, né? Essa nossa cumprir, né, nossa meta aí, né, que era trazer essas temáticas de gestão como uma solicitação dos nossos sócios, das pessoas aqui também da nossa regional. Então, a gente vai ter um curso de gestão na saúde, em que algumas coisas, inclusive, né, que Bruna abordou, a importância de gestão por indicadores, gestão por processos, então, liderança, né? Então, essas questões também vão ser abordadas nesse curso, que vai acontecer no mês de novembro, né? A gente confirma a data para vocês assim que tiver certinho, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Bruna, muito, muito obrigada mesmo, tá? Então, estamos finalizando aqui, mais algumas coisas aqui no chat, só agradecendo mais uma vez, Bruna, excelente abordagem, excelente, todos muito satisfeitos aí com essa atividade, tá bom? Eu que agradeço, novamente. Eu fico à disposição de todo mundo. Valeu, muito obrigada. Já está o contato aí de Bruna, né, que foi colocado, então, quem quiser também, né, Bruna pode entrar em contato posteriormente. Com certeza. Um abraço a todos. Gente, obrigada. Boa noite.